Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho, as nossas melhores vibrações de saúde e paz. A você que nos acompanha, a toda a sua família. Que haja muita paz, muita saúde em seu lar, neste novo ano que se inicia. Há pouco tempo, dias atrás, a editora LEP de Uberaba, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, lançou este livro, Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. São lições engraçadas, pitorescas, porém muito sábias, instrutivas. Lições que tivemos oportunidade de ouvir, muitas delas, pessoalmente e anotar, e algumas outras que foram anotados por amigos que estavam na ocasião. Chico gostava muito de conversar, de dialogar. Quando ele não estava a serviço dos espíritos na mediunidade, ele gostava muito de conversar como bom mineiro. Ele conversava com os amigos no centro, na sua casa, a hora do café, a hora do almoço, batendo um bom papo, contando casos engraçados, normalmente acontecidos com ele em Pedro Leopoldo, porém casos muito edificantes para todos nós. E nós reunimos neste livro alguns desses casos, como, por exemplo, a Avenida do Contorno. Era um termo muito usado por Chico Xavier, Avenida do Contorno. Ele disse certa vez, a verdade é um veneno, nem Jesus Cristo quis defini-la. Quando Pilatos perguntou a ele o que era a verdade, ele ficou em silêncio. Se formos falar a verdade, na vida social, nós seremos considerados indesejáveis e loucos. Então, eu acompanho a Avenida do Contorno. Começam a falar coisas pesadas e eu respondo assim, bem, mas nós podemos estudar melhor a questão. Vamos analisar de outra forma. Perguntam-me qualquer coisa sobre as autoridades que estão governando o Brasil. Eu não vou encontrar meios de defendê-las, mas explico, eles estão fazendo o possível. Então vejamos, era um termo muito empregado por Chico Xavier. Vamos pela Avenida do Contorno. Contornar o problema, contornar o obstáculo, contornar a dificuldade, evitar bater de frente, porque nem sempre compensa nós entrarmos em choque,
direto com as pessoas. Então Chico tinha esse dito: vamos pela Avenida do Contorno. E assim a paz muitas vezes acontecia, a paz se estabelecia. De outra feita, ele nos disse, quando escrevemos a ele, certa vez escrevemos a ele o que acontecia quase toda semana. Mesmo residindo em Uberaba, nós escrevíamos a ele e ele nos respondia semanalmente. E em uma das cartas, ele disse o seguinte: as suas referências a médium e mediunidade são justas e expressivas. Com este seu pobre amigo e servidor, o assunto de suas considerações funcionam com precisão. Comigo aconteceu um fato que peço licença para contar. Fiquei perplexo e consolado. Perplexo e consolado. As minhas dores no tratamento em que me encontram estavam no auge. O tratamento ocular. Ele estava sentindo muita dor naquele olho esquerdo. Qual sempre acontece, recorri à prece e em seguida abri a Bíblia que estava ao meu lado. Caiu sobre os meus olhos e sobre o meu raciocínio as palavras do mensageiro. Deus manda açoitar os filhos aos quais Ele quer bem. Vejamos as palavras que caíram para ele. Deus manda açoitar os filhos aos quais Ele quer bem. Compreendi que não mereço a estima do Senhor. Isso seria muita pretensão de minha parte, mas reconheci que, por minhas dívidas imensas, os mensageiros do Senhor determinam que eu seja açoitado todos os dias para o meu resgate e, ao mesmo tempo, para a minha renovação íntima. Isso me reconfortou e me alegrou. Há muitos anos noto que as doenças são meus hóspedes infalíveis. E em todas as noites repito: louvado seja o Senhor, que me permite resgatar o passado e desejar melhorar-me pelos processos ocultos do corpo. E assim, bom amigo, vou atravessando o rio das provações, às vezes mais encachoeirado, mas na embarcação sempre balouçante. Pode crer, porém, que sou possuído de muita alegria, à maneira do devedor quando consegue liquidar algum dos próprios débitos. Bendita seja a nossa doutrina, que nos esclarece quanto aos problemas do caminho. Então, Chico, nesta carta que nos escreveu, ele dizia que reconheci que por minhas dívidas imensas, os mensageiros do Senhor determinam que eu seja açoitado todos os dias. E nós, às vezes, não interpretamos assim, não é? As nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os acontecimentos que nos aborrecem, acontecimentos inesperados. Realmente, tudo é para a nossa edificação. Tudo é para o nosso aprendizado. O remédio quase sempre é amargo, mas o remédio amargo, segundo dizem, é o que cura. Quanto mais amargo, mais é, ou maior é, o seu poder de cura. E Chico
entendia sim, não é, na sua humildade e na sua grandeza, não é? Ele entendia que todos os dias o Senhor permitia que ele fosse açoitado por algum tipo de problema para a sua edificação. Interessante esta outra aqui, muito pitoresca, muito engraçada. Ele disse assim, quando ele estava completando 50 anos de mediunidade. Ele começou em 1927, então foi por volta de 1977. No limiar de meio século de psicografia, contou ele, perguntei ao Espírito de Emmanuel, no caso de se operar a minha desencarnação, o que é que eu vou fazer no outro mundo? Então ele perguntou a Emmanuel, né? Que se acontecesse a sua desencarnação, o que ele ia fazer no outro mundo? Ele disse assim, eu me aposentei como funcionário público, o que estaria reservado para mim na outra vida para continuar trabalhando? Então ele me disse, se você, Chico, não cometer erros maiores do que aqueles que têm assinalado a sua existência atual, quando você desencarnar, será médium. Vejamos o que Emmanuel respondeu a ele, não é? Olha, se você não cometer erros maiores do que você tem cometido, quando você desencarnar, você será médium. Aí o Chico encerrou dizendo, quer dizer, completou Chico, dando uma gostosa gargalhada, que nem médium eu sou considerado. E ele contava essas coisas e sorria e fazia com que nós todos sorríssemos também. Interessante a pergunta dele, porque nós achamos geralmente que nós vamos desencarnar para descansar. Vamos desencarnar para ir a um mundo muito melhor do que este, vivenciar ou passar a viver uma situação muito melhor do que a situação que vivenciamos na Terra, sem tantas dificuldades, sem tantas lutas pelo pão de cada dia. Achamos que do outro lado nós vamos ficar assim numa espécie de Éden, numa espécie de campos elíseos, não é? E, na verdade, o Espiritismo nos ensina completamente diferente. A vida continua, nós continuamos lutando pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso progresso. Então, Chico não tinha perguntado a Emmanuel, quando eu desencarnar, eu vou ficar fazendo o que do outro lado? Ele perguntou assim, qual é o tipo de trabalho? Qual é o trabalho que me espera? Seria interessante nós fazermos esta pergunta a nós mesmos, né? Eu me recordo que, certa vez, eu estava conversando com o espírito do Dr. Inácio Ferreira, logo no começo de nossas atividades mediúnicas, havíamos começado a frequentar as reuniões de desobsessão. As reuniões mediúnicas de desobsessão no Bittencourt Sampaio. E ficávamos ali muito atentos à palavra dos médiuns doutrinadores, não é? Dos dialogadores, dos médiuns que iam conversar com os espíritos. E esses médiuns sempre diziam aos espíritos, olha, acompanhe esse homem de branco, segue esse homem de branco que está ao seu lado. Essa senhora de branco é uma enfermeira. Então, às vezes, o doutrinador dizia assim, é um médico do mundo espiritual, são falanges de médicos, você vai ser conduzido a um hospital.
E na época nós estávamos cursando odontologia. E eu ficava muito intrigado com aquilo porque eu não ouvia nenhum médium doutrinador falar assim: segue esse odontólogo, esse dentista. Era só médico. Segue esse enfermeiro, esse psiquiatra, esse médico, esse homem de branco que está ao seu lado. Uma vez eu falei com o doutor Inácio: doutor Inácio, eu tenho a impressão de que o mundo espiritual é um grande hospital e que só existe gente louca, porque só tem médico e enfermeira, não tem trabalho para dentista. Aí ele sorriu muito, né? Compreendeu aquela situação que eu havia colocado. Ele sorriu muito, ele disse assim: não, aqui tem trabalho para todo mundo. Agora, que a maioria é louca, é. Que a maioria que está aqui é louca e precisa de tratamento, precisa. Mas, continuando aqui, há uma coisa muito séria também que o Chico falava. Chico tinha uma grande preocupação com essa... Algumas pessoas contestam, às vezes, o aspecto religioso da doutrina espírita. Algumas pessoas chegam a ventilar, tirar o Cristo do espiritismo, não é? Tirar o Cristo, o aspecto religioso. Já tivemos oportunidade de ler e de ouvir as palavras de muita gente neste sentido, que o espiritismo ele tem que ser mais científico e tem que ser mais filosófico e tem que ser menos religioso ou deixar de ser menos religioso. Certa vez até participamos de uma reunião num centro espírita lá em Portugal, em que havia tanta essa preocupação de se tirar Jesus do espiritismo, que os dirigentes da casa tinham abolido até a prece. Não se fazia mais prece, não tinha mais prece. No começo da reunião não tinha prece, eles começavam a reunião, então nós vamos aqui começar a nossa reunião e vamos passar a palavra para o nosso irmão aqui, Carlos Bacelli, e nada de oração, nada de prece, nem no começo e nem no fim. Certa vez Chico falou: tirar Jesus do espiritismo. Ele disse assim: as trevas são muito poderosas, organizadas. O que elas desejam é tirar Jesus do espiritismo. E se tirarem Jesus do espiritismo, ele desaparecerá. Tem surgido muitos movimentos paralelos. E como surgem, né? Quase todos os dias, pessoas que se acreditam, missionárias, pessoas que se creem com credenciais do mundo espiritual para fazer isso ou para fazer aquilo na doutrina espírita, não é? Então Chico disse: tem surgido muitos movimentos paralelos. Eu digo isso a vocês porque eu estou sentindo que agora tenho menos tempo, mas vocês vão ficar. Vocês vão ver muita coisa e terão que ter muita paciência, muita calma, o que é difícil, né? Ter paciência e ter calma, né? Vocês vieram defender esse tesouro, espiritismo. É preciso valorizar todo mundo. Uma senhora simples, embora sem cultura, tem o seu valor. Uberaba hoje comemora a vitória do seu novo prefeito. Na época, o novo prefeito havia sido eleito, mas ele um dia também vai passar. Tudo muda. A chuva que cai lá fora é a mesma que caía no quintal da minha casa quando eu era criança. A gente é que precisa transformar-se, mudar dentro da gente mesmo. Agora há pouco, uma jovem me disse que estava realizando um estudo
sobre a parte obscura da vida de Jesus. Veja bem, eu me recordo disso, era uma jovem de uma outra cidade. No final da reunião, ela se aproximou do Chico e falou com ele que estava empenhada em realizar um estudo sobre a parte obscura, assim, ela denominou assim, não é? Parte obscura da vida de Jesus. Vejamos que ousadia, que atrevimento, não é? Que insanidade mesmo da pessoa, né? Realizar um estudo sobre a vida, a parte obscura da vida de Jesus, não é? Aí o Chico disse assim: eu falei com ela que ela podia fazer o que quisesse, mas se tirasse Jesus do Espiritismo, pagaria um preço muito alto. Então é aquela tal história, né? Surgem muitos movimentos paralelos, sobrevivem aí 5 anos, 10 anos e morrem, desaparecem, completamente desaparecem. Surgem aí espíritas com pretensa liderança dentro do movimento, querendo inovar, fazer isso ou fazer aquilo, com novas ideias e com novas interpretações de Allan Kardec, como nós vemos aí na atualidade. O tempo passa, essas pessoas envelhecem, essas pessoas se desencantam a si mesmas e tudo desaparece, porque essas pessoas ignoram a essência da doutrina, que é a mensagem cristã, que apela à renovação íntima, não é? Nos chama a essa renovação íntima. Então surgem muitas pessoas querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, acreditando-se líderes do movimento, espíritos iluminados, reencarnados na Terra. Que iluminado quem nada, que nada. Não fica iluminado nem se carregar uma vela de 7 dias acesa na mão. Não fica iluminada. Nós todos ainda somos um traço de treva. Como dizia Chico Xavier, Chico falava assim: quem sou eu? Eu não passo de um traço de treva. Se Chico falava que era um traço de treva, esse pessoal aí que anda achando que é doutor em espiritismo, não é nem traço, né? Isso aí já é uma treva inteira, é uma treva toda, né? Mais adiante, o Chico fala sobre o público dele. São várias histórias aqui que nós coletamos nesse livro de 316 páginas, e são 165 hilárias e sábias lições de Chico Xavier. Meu público, olha o público de Chico Xavier, né? Ele que era visitado por tanta gente do Brasil todo e até do exterior, toda semana, dezenas de carros, ônibus, à porta lá do centro. Ele disse assim: graças a Deus estou passando muito bem e tanto quanto possível trabalhando em casa, no meu quarto, em companhia do meu público, os 2 cachorrinhos, que, qual me acontece, gostam de música e ouvem com atenção os textos que considero bonitos e instrutivos. Muitos amigos me perguntam por que não me encontro nas ruas. E digo a eles que estou agindo em casa mesmo, mas não me refiro aos cachorrinhos, porque provavelmente não me compreenderiam. Então, um abraço. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muita paz.